Olá, estamos aqui de volta com o nosso programa Saber Viver, né? Agora nesse horário das 9h30 até as 10 horas estaremos juntos aqui meditando na Palavra de Deus, né? E hoje eu gostaria de ler aqui para vocês o texto que está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15, que diz assim: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, por isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração e pedir a bênção e direção de Deus para este momento. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, e nós queremos orar por cada ouvinte. Tu conheces cada coração, cada necessidade. A nossa oração, ó Deus, é que o Senhor mesmo esteja dirigindo a vida de cada um dentro da Tua vontade, ó Pai, porque depois de tudo a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, vem nos conduzir, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós já estamos aqui no início do ano, mas já estamos no dia 6 de janeiro de 2019. Né? Então, eu não sei se você tem a mesma sensação, mas o tempo corre muito rápido. Né? Quer dizer, há pouco tempo atrás nós estávamos celebrando, né, a passagem de ano e já estamos no dia 6. Né? Amanhã, dia 7, e assim o tempo vai correndo. E nesse período, muitas pessoas estão tirando férias, mas outras pessoas estão trabalhando normalmente. Há pessoas que tiram férias em outros períodos, e outras pessoas também não têm ocupações, mas o fato é que nesse mês muitas pessoas, né, separam esse tempo para descansar. E isso é importante, é significativo, vale a pena desestressar, né, da correria, das atividades do dia a dia. Muitas pessoas já vão se preparar para o fim do mês, já para voltar, os filhos estão voltando para a escola, mas eu gostaria de refletir um pouco nesta noite a respeito do que nós fazemos com o nosso tempo, porque depois de tudo, nesse período, há pessoas que passam dia após dia sem fazer nada, simplesmente passam amanhã na beira de uma praia, ou estão jogando cartas ou fazendo alguma coisa assim, mas simplesmente, para muitas pessoas, férias é simplesmente um período de não fazer nada, né? Então, e quando digo não fazer nada, nada assim de significativo, nada que cheire a trabalho, estudo ou alguma coisa mais séria, né? Mas isso nos faz pensar, né? Será que essa é uma boa forma de nós usarmos esse tempo que nós temos? E às vezes tantas pessoas, né, acabam desperdiçando um tempo tão precioso. Esse seria um tempo de recuperar as forças, seria um tempo de reflexão, seria um tempo de fazer uma avaliação de tudo que aconteceu e ao mesmo tempo também fazer uma análise a respeito dos objetivos a serem atingidos neste ano. Na verdade, esse é um período assim, que pode ser muito significativo, pode ser muito produtivo. Mas, infelizmente, muitas pessoas simplesmente deixam o tempo passar, não é? E alguns até dizem que voltam cansados das férias, não é? Porque, na verdade, estiveram envolvidos em tantas atividades, mas só de pensar, né, a volta às atividades já traz uma certa preocupação, inquietação. Mas eu gostaria de me dirigir a você especialmente sobre essa questão de como nós usamos o nosso tempo. Porque se existe algo precioso para nós, é o tempo, né? E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a necessidade de aproveitar bem o tempo. E essa palavra que ele usou é uma palavra que era usada quando, por exemplo, pessoas iam comprar alguma coisa no mercado. Então, a ideia básica era que o tempo é como se fosse um bem precioso e que ele não pode ser desperdiçado de qualquer forma e que ele deve ser administrado com muito cuidado, com muito carinho, porque depois de tudo nós temos responsabilidades, existem objetivos para serem atingidos, né? E por isso que ele, nesse texto aqui, ele diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, né? E aqui, eu creio que esse é um conselho tão importante para nós. Nós precisamos prestar atenção como nós vivemos,
porque às vezes nós podemos viver de uma forma tão irresponsável, tão inconsequente, às vezes nós podemos viver de uma forma tão desleixada e despreocupada, às vezes nós desperdiçamos o nosso tempo em coisas que não são produtivas e investimos muito do nosso tempo em coisas que não vão nos acrescentar. Então, e isso é viver de uma forma insensata, isso é viver de uma forma descuidada. Não saber como usar o nosso tempo é parecido com alguém que está dirigindo um carro de forma irresponsável e que pode produzir grandes danos e perdas e morte, porque a irresponsabilidade é uma coisa tão séria. E por isso que eu creio que esse conselho para nós é tão importante. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não é? E essa é a minha pergunta para você nesta noite. Como você está vivendo? Não é? Você está vivendo de forma intencional? Você está vivendo de forma edificante, produtiva, significativa? Você está investindo nos seus relacionamentos? Você está dando valor para aquelas coisas que são realmente importantes? Você está estabelecendo objetivos e alvos que são importantes e que vão trazer bem para você, para sua família? Você está sensível à direção e à vontade de Deus? Tudo isso tem a ver com a forma como nós vivemos. Não é? É uma coisa tão triste assim, às vezes a gente vê pessoas que têm saúde e podem ser pessoas produtivas, mas passam a semana inteira sem trabalhar, às vezes recebendo algum tipo de dinheiro do governo, mas não são produtivas, elas não estão estudando, elas não estão se preparando, elas não estão fazendo nenhuma coisa de impacto na sociedade. E aquilo que Paulo diz aqui é tão importante para nós. Né? Tenham cuidado a maneira como vocês vivem. E por que a gente precisa ter cuidado? Sabe, uma das razões é que Deus, e aqui está, né? Deus, quando nós levamos Deus a sério, isso tem um sentido muito mais profundo, porque nós cremos que Deus nos conhece, que Deus nos ama, que Deus tem um propósito para as nossas vidas, Ele quer realizar o seu propósito através de nós. Então, por isso que o próprio apóstolo Paulo diz, ninguém vive para si. Na verdade, nós precisamos estar sensíveis à vontade de Deus. Não é? E ele diz aqui, não vivam como tolos, não é? Porque o tolo é aquele que simplesmente não está consciente de quem é, de qual é a sua responsabilidade, aquilo que ele deve estar fazendo. O tolo é aquele que simplesmente pega tudo isso que Deus deu, saúde, inteligência, habilidades, tempo, recursos, e simplesmente joga fora, vai vivendo em função de prazeres imediatos e a vida vai passando. Não é? Existem pessoas que já chegaram na meia idade, alguns já chegaram naquilo que é chamada de melhor idade, depende, né, de como nós vivemos, mas o fato é que há tantas pessoas que olham para trás e dizem o que foi que eu fiz com a minha vida. Por que eu não prestei atenção? Por que eu deixei que tantas coisas acontecessem? Não é? E aqui o apóstolo Paulo diz, vivam como pessoas sábias. Não é? E como nós precisamos de sabedoria. A sabedoria é muito mais do que o conhecimento. O conhecimento é necessário, na verdade o conhecimento é essencial. Sem conhecimento nós não podemos exercer a sabedoria, porque a sabedoria, por definição, é o uso correto do conhecimento. E o fato é que às vezes nós podemos ter tanto conhecimento, mas sem sabedoria. Tem tantas pessoas que estudaram, que leram, que conhecem, que sabem explicar tantos mistérios da natureza, do universo, mas que ao mesmo tempo não têm sabedoria para tomar as decisões mais básicas da vida, de cultivar relacionamentos significativos, de fazer diferença na vida das pessoas. É por isso que no ensino da Bíblia, sabedoria não é simplesmente esperteza ou uma inteligência incomum, porque hoje existem pessoas que são espertas e são muito inteligentes, mas usam isso para o benefício pessoal e muitas vezes agredindo e machucando pessoas. Isso não é sabedoria. Na Bíblia é você viver de tal forma que a vontade de Deus seja realizada e que você deixe um legado, um impacto na vida dos outros. E como nós precisamos de sabedoria? Sabedoria para tomar as nossas decisões, sabedoria para definir os verdadeiros valores, sabedoria para estabelecer prioridades, para nos relacionarmos com
os nossos familiares, aqueles que são casados com sua esposa, com seu esposo, com aqueles que têm filhos, com seus filhos, sabedoria para fazer escolhas profissionais, sabedoria para se relacionar com superiores, com colegas de trabalho, sabedoria no estudo, sabedoria em que curso escolher e por que fazer esse curso e como isso vai impactar a sua vida. Nós precisamos de sabedoria para as grandes questões da vida. Quem nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o propósito da nossa existência? E aqui o apóstolo Paulo diz, nós precisamos viver como sábios. E para isso, nós precisamos de tempo. Infelizmente, nós somos levados como se num lugar de águas agitadas, né, e um pedaço de madeira sendo jogado de um lado para o outro. Mas a vida sábia é aquela que está navegando, que tem um leme, tem uma direção, sabe para onde está indo. Por isso que ele diz aqui, aproveitando bem o tempo. Então, o que é aproveitar bem o tempo? Algumas pessoas acham que ficar deitado na beira da praia com uma água de coco na mão, isso é aproveitar bem o tempo. Bom, se for por uma questão de descanso, tudo bem, mas aproveitar bem o tempo significa usar o tempo que nós temos para fazer aquilo que é significativo, aquilo que é importante. Veja, Deus nos criou para servirmos, Deus nos criou para fazermos a diferença na vida das pessoas. Então, como é que nós estamos usando o nosso tempo? Porque se a gente está simplesmente jogando para fora, eu vejo às vezes, por exemplo, eu não tenho nenhum problema em pessoas que gostam de esportes, gostam de futebol, mas se alguém passa horas e horas acompanhando todo tipo de campeonatos, tem pessoas que gostam tanto, que fazem assinatura de televisão e ficam acompanhando campeonato brasileiro, espanhol, e sei lá mais o que, e a grande questão é, esse tempo que está sendo usado, ele poderia ser usado para algo mais significativo? Ele poderia ser usado para algo produtivo? Algo que pudesse fazer a diferença? Eu quero insistir nessa frase. Fazer a diferença? Porque há muitas pessoas que passam por essa vida e não fazem a diferença. Então, aqui ele diz, por essa razão, aliás, ele diz, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E aqui está, talvez, uma das questões mais importantes para nós refletirmos. É que esses dias em que nós vivemos são dias maus, no sentido de tantas pessoas distantes de Deus, tanta maldade, tanta injustiça, tanta violência, tantos problemas que acontecem, e às vezes a tendência nossa é simplesmente lavar as mãos e dizer, bom, eu não quero saber. Mas o fato é que, diante de tantas coisas que nós vemos ao nosso redor, nós temos uma responsabilidade. Sabe, a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Isso é, quando nós simplesmente nos omitimos, né, fazemos de conta que não tem a ver conosco, o fato é que nós vemos tanta maldade nesse mundo, nós vemos tanto sofrimento, tanta dor, tantas necessidades, e como é que nós vamos viver vidas egoístas e simplesmente dizer, não, deixa para lá, isso não é da minha conta? O fato é que Deus disse, ame, aliás, esses são os dois grandes mandamentos, ame a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, os grandes mandamentos de Deus, né? Depois de amarmos a Deus e amarmos o próximo, nos importarmos com as pessoas e desejarmos intensamente para que essas pessoas elas possam ser abençoadas por Deus. E uma das maneiras mais significativas, talvez realmente a mais significativa, é de ajudar essas pessoas a ter um encontro com Deus, a experimentar uma nova vida, a experimentar a salvação, a experimentar uma verdadeira fé. Porque, como alguém já disse, quando o seu relacionamento com Deus ele está estabelecido, tudo mais se encaixa. Mas quando nós não estamos bem com Deus, tudo fica desencaixado. Então, quantas pessoas precisam conhecer a Deus, precisam experimentar o seu amor, precisam experimentar o perdão de Deus, precisam ter a certeza do perdão e da vida eterna. E Deus quer nos usar como instrumentos para isso. Mas para que isso aconteça, nós, em primeiro lugar, precisamos ter esse relacionamento com Deus. E precisamos conhecer a sua graça. Por isso que ele diz aqui, por essa razão, não sejam insensatos, novamente. Não é? Quando nós simplesmente atiramos para todos os lados, né, como se diz, e vamos deixando cada dia passar sem fazer, nada de significativo, nós estamos sendo insensatos, tolos, loucos, porque nós estamos desperdiçando aquilo que existe mais precioso, que é o nosso talento, os nossos dons, as nossas habilidades.
Por isso, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E aqui está a minha mensagem para você nesta noite. Procure compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E é lógico que isso pressupõe a ideia de que você crê em Deus, né? Que Deus é real, que Deus é vivo, que Ele é verdadeiro, que Ele é uma pessoa com quem nós podemos relacionar, que Ele nos fala, especialmente através da Sua palavra, que nós podemos conversar com Ele através da oração, que Deus tem todo o controle sobre todas as coisas, Ele tem um propósito, um plano para todas as coisas, inclusive Ele tem um plano para as nossas vidas, e Ele nos criou, e Ele nos sustentou, e Ele dirige as nossas vidas. Então, quando nós cremos nisso, quando nós cremos em Deus, a questão mais importante é compreender qual é a vontade dEle. Porque se nós cremos em Deus, mas ao mesmo tempo não nos dedicamos a compreender qual é a sua vontade, nós podemos viver fora da sua vontade. E fora da vontade de Deus não existe bênção. Isso sabe, quando nós achamos que sabemos o que fazer com a nossa vida, quando nós investimos em sonhos e projetos e tantas vezes eles fracassam e nós tentamos outras coisas e corremos atrás de sonhos e de projetos, como aquela pessoa no deserto, né, que fica olhando para o horizonte e ele parece que está vendo uma lagoa, mas quando descobre que era basicamente uma miragem. Nós vemos as pessoas correndo de um lado para o outro, fazendo tantas coisas, mas nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Porque quando nós sabemos qual é a vontade do Senhor, então nós vamos nos dedicar a cumprir essa vontade. E aí nós vamos ter clareza, nós vamos ter definição, nós vamos ter propósito. Então, por isso que é tão importante compreender qual é a vontade do Senhor. E isso significa ser uma pessoa sábia. Por quê? Se Deus realmente tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o amor, toda a compaixão, toda a verdade, toda a justiça, se Deus ele é infinito em todos os seus atributos, então não existe nada mais sábio do que compreendermos a sua vontade, para que possamos então viver esta vontade de Deus. Por isso eu queria dizer para você, compreenda qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Não deixe o tempo passar, mas busque isso de todo o coração, porque isso é extremamente importante. Existe o perigo de nós simplesmente, usando a linguagem popular, passarmos batida na vida? Existe o perigo da gente desperdiçar cada dia, um dia que poderia ser produtivo, um dia que poderia ser significativo, que poderia ser o cumprimento da vontade de Deus para as nossas vidas, nós simplesmente jogamos pela janela? É possível. É por isso que nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Mas a grande pergunta é, primeiro, como nós podemos conhecer a vontade do Senhor? Para depois até compreender. E como é que nós vamos então conhecer? A melhor forma de você fazer isso é ler as Escrituras. Porque eu creio que Deus falou através dos profetas das Escrituras. E Ele falou especialmente através de Jesus. Então, se você quiser saber o que Deus quer, o que Deus não quer, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, leia as Escrituras. E leia com cuidado, leia com empenho, com dedicação, até que a sua mente fique clara. Agora, é importante que você saiba ler, sabendo interpretar, porque, na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, ela foi escrita no período de 1500 anos, por pelo menos 40 autores diferentes, em diversas épocas, em diversas culturas. Então é importante que a gente saiba ler texto e contexto, mas a partir do momento que nós compreendemos isso, nós podemos saber qual é a vontade do Senhor. E quanto mais meditamos, quanto mais estudamos, especialmente o ensino de Jesus e dos apóstolos, quanto mais nós fazemos isso, mais nós temos clareza. E a partir daí, nós estamos prontos para usar as nossas faculdades de compreensão, de análise e dizer, eu creio que Deus quer isto para a minha vida. Eu creio que eu devo me dedicar a esse projeto. Eu creio que eu devo me dedicar a essa missão, a esse objetivo. E quando nós temos essa clareza, é algo tão recompensador, porque a partir daí você não vai ficar tirando para todos os lados. Você vai focalizar naquilo que Deus estabeleceu para você. E sabe, quando você se alinha com a vontade de Deus, você sente uma alegria, uma paz, uma realização tão grande de saber que você está dentro da vontade de Deus, daquilo que Deus planejou para a sua vida. E sabe, quando isso acontece, às vezes pode ser muito diferente das expectativas das outras pessoas, ou até mesmo das suas próprias expectativas, mas ainda assim vale a pena, porque a vontade de Deus é o melhor. Deus que nos criou, Deus que conduziu a nossa história até aqui, Ele sabe o que é melhor para nós.
É por isso que é importante você compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Existem algumas coisas que nós já sabemos. Por exemplo, nós já sabemos que Deus quer que nós cultivemos um relacionamento profundo com Ele. E nós sabemos que Deus nos criou para isso. E que por isso é tão importante nós separarmos tempos significativos para orar, para conversar com Deus, para meditar na sua palavra, para nos edificarmos espiritualmente. Esta é a vontade de Deus. Veja, Deus mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta vontade de Deus, Deus quer que nós o busquemos. E na verdade Deus, Ele fez com que a nossa experiência com Ele fosse resultado de uma busca, para que a gente pudesse valorizar isso, né? O acesso à presença de Deus. E esse acesso à presença de Deus é através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente através de Jesus que nós podemos ter uma verdadeira comunhão com Deus. E sabe, quando nós cremos em Cristo e sabemos que Cristo é o nosso mediador e que Ele apresenta a sua justiça diante de Deus e nos faz aceitáveis na presença do Senhor, então nós descobrimos que é algo tão especial nós cultivamos a comunhão com Deus. A vontade que Deus revelou para nós também é de que nós sejamos obedientes à sua vontade, não é lógico, não é? E o próprio Jesus diz: quem me ama guarda os meus mandamentos. Então nós sabemos que Deus quer de nós obediência aos mandamentos que Ele estabeleceu. Então, nós não podemos esperar verdadeira alegria nesta vida se nós andarmos fora dos trilhos que Deus estabeleceu para nós. A vontade de Deus, novamente, é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que Deus quer que nós amemos as pessoas ao nosso redor. E o maior exemplo que nós encontramos nisso é o exemplo do próprio Jesus. Ele deu a sua vida na cruz para nos salvar. Ele ressuscitou dos mortos e Ele está vivo. E Jesus mesmo disse: siga o meu exemplo. Então, nós precisamos aprender a olhar para fora, olhar para as pessoas, olhar para as suas necessidades e fazer aquilo que está ao nosso alcance para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Sabe, se existe algo que produz verdadeira tristeza e infelicidade, é tentarmos viver em função de nós mesmos. Porque a nossa verdadeira alegria está em ter comunhão com Deus, em amar a Deus e amar o próximo. E quando nós fazemos isso, nós descobrimos qual é a vontade de Deus. Outra questão importante sobre a vontade de Deus: eu creio que Deus tem uma missão para cada um de nós. Existe algo que nós vamos fazer que vai ser a nossa contribuição. Para alguns é ensinar. Há pessoas que têm essa vocação e elas vão fazer isso e vão impactar a vida de pessoas através do ensino. E não somente através da transmissão de conhecimentos, de informações, mas através do modelo, do exemplo, da inspiração. Há pessoas que têm uma missão de ajudar a partir de compaixão e de misericórdia, especialmente pelos que mais sofrem, pelos desvalidos, né? Essas pessoas, elas se sentem realizadas, por exemplo, em acolher com cobertor aqueles que estão no frio, de suprir necessidades de comida, de encaminhar essas pessoas para que elas possam ser atendidas num posto de saúde. Há pessoas que têm isso profundamente no seu coração. Há outras pessoas que foram chamadas para liderar movimentos, pessoas que são chamadas para mobilizar pessoas com diversos talentos e fazer com que certos projetos aconteçam, não é? Como uma igreja, uma obra missionária, ou como um projeto de recuperação de dependentes químicos, ou um projeto de transformação de uma cidade. Muitas coisas podem acontecer, mas o importante é que nós saibamos qual é a vontade específica de Deus para cada um de nós. E eu gostaria, né, agora no finalzinho, de deixar essa mensagem para você, que você possa compreender qual é a vontade do Senhor e que você possa se alinhar com essa vontade e você possa experimentar essa alegria, não é, de cumprir a missão que Deus deu para você, porque depois de tudo isso é o mais importante. E quando nós nos dedicamos a isso, nós vamos vivendo a nossa vida de forma significativa, nós vamos aproveitando ao máximo o nosso tempo para aprender, para aperfeiçoar, para crescer, para desenvolver novas habilidades para que a nossa missão seja cumprida. E no final, quando nós olhamos todas aquelas pessoas que foram impactadas através das nossas vidas, isso é um motivo de grande gratidão e alegria. Por isso, que você possa compreender qual é a vontade do Senhor, que você possa buscar a Deus de todo o coração e que através disso você possa se dedicar a um projeto de vida, não é, que vai fazer diferença e que você vai olhar depois, no final de tudo, vai olhar para trás e vai poder dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus abençoe a sua vida.